Bem, turminha, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com a unidade D da apostila, né? Sobre estatística descritiva. A gente continua estudando a estatística descritiva, só que agora, ao invés de ser distribuição de frequência, a gente vai trabalhar com medidas de posição, né? Especificamente moda, mediana e média, né? Que são essas medidas de posição mais comuns que a gente utiliza. Então, começando aqui, vamos lá. Medidas de posição, também chamadas de medida de tendência central. Tendência central, um ponto central que identifica, né, aqueles valores, né, que identifica um valor que melhor representa aquele conjunto de dados. Referem-se à média, à moda e à mediana, né? Essa que é a ideia. A gente vai estudar essas três medidas, né? Que apresentam formas de obtenção e aplicações diferentes, né? E aplicação diferente, a gente vai ver isso. As medidas de tendência central ou de posição fornecem um resumo dos dados, né? Dá um exemplo aqui, né? Isso aqui são preços, eu já mostrei para vocês esses dados aqui, ó, preço de comida a quilo em Belo Horizonte, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então aqui, ó, tem um restaurante que vende a R$11, tem outro restaurante que vende a 12 e etc. Bom, mas se eu quiser calcular o preço que melhor representa, aí eu posso utilizar a mediana, a média ou a moda. É isso que nós vamos estudar aqui nessa parte aqui da disciplina, tá? Então, é isso, essa que é a ideia. As medidas de tendência central fornecem um resumo dos dados estatísticos e dão a ideia do centro em torno do qual os dados se distribuem, indicando assim um valor que melhor representa todo o conjunto. Se eu fosse indicar aqui, qual que é o melhor valor que representa o conjunto, né? É o 11 o menor valor? É o 74 o maior valor? Não, é mais na região central aqui, né? E aí a gente vai ver como achar esse valor que melhor representa esse conjunto de dados, tá? Deixa eu só apagar essa coluna aqui porque ela não está sendo utilizada, né? É isso. Perfeito, esse aqui também não, beleza, vamos lá. Então essa planilha aqui é referente à nossa aula 8, hoje nós estamos na aula 9, né? Ela é referente à aula 8 que pega aqui os preços, né, de comida a quilo em Belo Horizonte. Continuando aqui, para estudar essas medidas, precisamos antes conhecer alguns símbolos matemáticos que são utilizados em suas definições. A gente já vem utilizando alguns símbolos matemáticos, como por exemplo sigma, né, que representa o somatório. Mas aqui vamos adicionar outros símbolos, né? Símbolos matemáticos. Para a representação dos valores de uma variável, utilizamos x1, x2, x3 até xn, em que n é o tamanho máximo dos dados. O subscrito, que é esse 1, 2, 3, n, indica a posição, tá, do valor da variável na sequência. Dessa forma, x1 representa o primeiro valor observado, x2 o segundo e assim por diante, até o xi, que é o iésimo valor no conjunto de n valores. Basicamente é o seguinte, ó, isso aqui você tem os dados, né? Vou inserir uma coluna aqui, em que esse aqui, ó, o primeiro dado que eu li é o x1, né? O R$12 aqui é o x2, o 13 é o x3. Só selecionar aqui e carregar até o último dado, né? Seria o x36, é isso que ele está querendo mostrar ali, ó. Esse primeiro dado é o x1, o outro é o x2 e assim por diante, né? Aqui, ó, o n é o último, né? O 36 aqui é o último. Então isso é a posição, né, da variável. Essa aqui é a ideia. Esse aqui representa a posição, né? Essa aqui é o que a gente tá aprendendo aqui, a representação desses x, né? A letra D grega sigma é utilizada para indicar a soma dos n valores assumidos pela variável xi e lemos com o somatório de, né, conforme mostrado a seguir. Então, somatório de xi, o que é o somatório de xi? É eu pegar isso aqui tudo, ó, e somar, né? Aí eu vou utilizar a letra grega aqui, ó, autossoma, né?
ele automaticamente já criou a soma para mim dos valores, ó. Nesse caso específico deu R$ 1.533,77. Eu fiz a soma de todos os xis. Essa aqui é a representação. Qual que é a soma de todos os xis? Ou seja, do x1 até o xn. É isso que representa. Ah, tá aqui o resultado. Eu somei do x1 ao xn, que é o n é 36, porque eu tenho 36 dados. Então o resultado, né, é esse, né, 1533. Então, se eu fosse inserir aqui um símbolo, ó, eu inserir o símbolo do somatório, né, representação da letra grega aqui para poder fazer o somatório. Deixa eu pegar ela aqui no contexto, aquela, esse cara, é a letra sigma, né? Eu colocaria ele aqui, né? Deixa eu fechar. E aqui eu colocaria xi, né? Que seria a representação aqui, ó, o somatório de xi é esse resultado aqui do lado, R$ 1.533,77, né? É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá, gente, esse é um próximo conteúdo aqui extremamente importante e extremamente utilizado em estatística. Média da amostra. O que é a amostra? São esses dados. São os dados coletados do comi daquilo, né? Aqui está o somatório, que é esse cara de cá, né? 1533,77, mas qual que é a média? O que é a média da amostra? É a média aritmética, ou simplesmente média. É a medida de tendência central mais conhecida e utilizada para resumir a informação contida em um conjunto de dados. A média de um conjunto de dados é obtida somando todos os dados e dividindo o resultado pelo total de dados. Aqui, a gente já fez, ó. Essa soma aqui a gente já fez. Beleza? Qual que é o N? Eu vou colocar o N aqui, ó. O N é 36, né? Por quê? Porque eu tenho 36 dados. Ah, então qual que é a média, César? Ué, a média é muito simples, né? Vou colocar ela aqui. Seria esse número aqui, ó, dividido, igual o livro está falando, por esse aqui de baixo. Tá aí, essa é a representação. Eu vou só diminuir o número de casas decimais aqui para colocar duas, para a gente chegar no contexto. Ah, não, então a média é 40, vou colocar também em real, em moeda, né, para ficar semelhante. Então, qual que é a média? A média é 42,60, só para representar os dados. É assim que a gente calcula a média, né? Do lado de cá eu tenho os parâmetros, né, que é o somatório xi, que é o somatório de todos os dados. Aqui eu tenho o tamanho da minha amostra. Aqui não é em real, né? Eu coloquei errado aqui, ó. É número, né? São 36 dados que eu tenho, né? Eu posso colocar até sem nenhuma casa decimal, porque isso é uma variável discreta, né? Ela não é uma variável fracionada, né? Ou fracionária, né? É uma variável discreta. E aqui eu tenho a média. A média dos valores é R$ 42. O que eu fiz? O que é a média? É o somatório dos valores dividido pelo tamanho da amostra. Gente, igualzinho está aqui, ó. Eu fiz igualzinho, está no livro, né? É isso que é a média. A média é representada por esse x com um tracinho em cima, né? Isso que é a média. Essa representação da média, ela está exatamente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse x com tracinho aqui. Para colocar esse cara, eu tenho que inserir uma fórmula. Deixa eu ver se eu consigo aqui no Excel. Fórmulas, deixa eu ver se aqui inserir uma função, não, deixa eu ver se é aqui, ó, equação, né? Aí eu consigo inserir aquele elemento ali, deixa eu ver, deixa eu colocar uma equação aqui, ó, tá aqui a representação dela, né? Então a média, né, seria esse cara aqui, ó, deixa eu tirar esse igual, seria x, né? Só que o x, ele tem aqui, ó, um sobrescrito, né? Aqui, ó, em cima dele, cadê? Deixa eu ver se é isso. Não, deixa eu ver se é a ênfase. Ah, não, é essa ênfase aqui, desculpe, ó. Esse cara aqui, barra horizontal. Aqui, ó, eu escrevo X. Ah, agora ficou bonitinho.
Tá a representação dele, ó. Então eu consigo colocar ele aqui no Excel utilizando essa equação, né? Então eu vou colocar aqui a média é esse carinha aqui, né? Opa, ficou meio torto aqui, deixa eu dar mais um espaço para representar a média. Opa, aqui, isso, dá mais um espaço aqui, que eu posso tirar, não, deixa esse espaço aqui, isso. Vou chegar um pouquinho para cá, esse símbolo, isso aí, perfeito. Essa é a média, né? Essa é a representação, R$ 42,60. Resumindo, gente, soma os dados e divide pela quantidade de dados que você somou. É assim, vou calcular o preço, vamos supor que eu quero saber qual que é a média do preço de combustível em João Pinheiro. Eu vou pegar, vou em cada posto, vou lá no etanol, 2 e tanto, 2 e 2, pego esses dados, somo eles e divido pela quantidade de dados. Aí eu fui em 5 postos de combustível, então eu divido por 5. Essa aqui é a ideia da média. Foi isso que nós fizemos aqui, né? Resumindo, a média é assim, e a média é muito utilizada, né? Todo mundo pergunta assim, mas e na média? Qual que é o preço? E na média, quantas pessoas foram? Na média, isso é o tempo todo o ser humano utiliza a média, né? Por quê? Porque ela é, igual o livro falou aqui, uma medida de tendência central, né? Essa definição aqui é mais interessante ainda, ó. Um valor que melhor representa todo o conjunto de dados, né? É isso que é a média da amostra. Essa outra média aqui eu vou deixar um pouquinho para explicar, daqui a pouco eu volto nela. Eu vou para a mediana agora. O que é a mediana? Porque aqui tem outra média, eu vou na mediana agora, depois eu volto naquela média lá. A mediana de um conjunto de dados é o valor cuja posição será o conjunto de dados em duas partes iguais. É o valor do meio. Qual que é o valor do meio aqui, ó? Desses 36 valores aqui, ó, qual que é o valor do meio, né? É isso que eu tenho que calcular. Então a mediana, vou escrever ela aqui embaixo, ela vai ser esse valor do meio. Qual que é esse valor do meio, né? Que representa aqui, né? César, é só você contar rapidinho qual que é o valor do meio. Não é muito simples. Eu tenho 36 dados, certo? Qual que é o valor do meio? Qual que é a metade de 36 dados? A metade, como são 36 dados, são dois valores. O valor que está, no meu entendimento, na 13ª posição, ó, porque se eu dividir aqui, ó, por 3, o valor seria esse valor aqui, ó, porque eu divido esse conjunto em dois dados, né? Aqui, ó, eu tenho aqui 13 dados para cima, não, 36 dividido por 2 dá 18, né? 18, fiz errado aqui. Então eu tendo x ao 18 aqui, ó, eu tenho a primeira parte do conjunto, e do x19 ao x36 eu tenho a segunda parte. Eu peguei 36 e dividi 18 preços de comida para um lado e 18 preços de comida para o outro, né? Eu dividi, beleza, eu não tenho um valor médio. Aí quando o conjunto de dados é par, né, eu tenho que pegar os dois valores extremos, que seria o x18 e o x19, somá-los e dividir por 2 para achar a mediana. Então eu tenho que pegar aqui, ó, o 46 mais o 47,90 e dividir eles por 2, né? É assim que eu faço. Se eu tivesse um valor ímpar, aí daria certo. Então a mediana aqui, ó, é 47,4, né? Essa aqui é a mediana. Mas vamos ver em outro exemplo aqui para ficar mais claro. Talvez fique mais claro em um exemplo mais simples, né? Mas deixa eu só colocar aqui que esse número é em moeda, né? Essa é a mediana. Deixa eu só usar o próprio exemplo do livro, não? Então a mediana de um conjunto é o valor cuja posição separa o conjunto de dados em duas partes iguais, né? Então nesse caso lá o 36 era o que estava na posição 18 e o que estava na posição 19. Metade dos números do elemento possui valor maior que a mediana.
e a outra metade possui valor menor do que a mediana. Então, você está dividindo os dados em dois. Se o número de dados é ímpar, existe um único valor na posição central. Não é o caso dos nossos dados ali. Esse valor é a mediana dos dados. Então, exemplo 1. Eu tenho esses valores, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 7. A mediana tem um valor 5. Por quê? Porque é o valor do meio. Qual que é o valor do meio? Eu separo esse cara em dois conjuntos. Esse primeiro conjunto e esse segundo conjunto. O primeiro conjunto tem o dado 2 e o 3. O segundo conjunto tem o dado 6 e o 7. O 5 é o valor do meio. Esse é a mediana. É assim que calcula a mediana. Só que, quando os dados forem par, o que vai acontecer? Aqui, esse exemplo aqui, sejam os valores 2, 3 e 5 e 6, qual que vai ser a mediana? Porque aqui, eu divido ele em duas partes. Eu não tenho um valor central do meio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a média entre o 3 e o 5. Eu pego o 3, somo com o 5 e acho a mediana. Qual que é a média entre o 3 e o 5? 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. A mediana tem um valor 4. Porque a média calculada será... Aqui ele fez errado, 16 dividido por 4, não. É 8 dividido por 2, Ele fez errado aqui, não é 16 dividido por 4, É 8 dividido por 2. Eu somei o 3 mais o 5 dividido por 2, que dá o mesmo resultado, na verdade, Então é isso, essa que é a mediana, é o valor do meio. Vou dar outro exemplo. Vou fazer um outro exemplo aqui, Deixa eu abrir mais uma planilha aqui. Eu fui lá e calculei que o preço do combustível num posto era R$ 2,45, no outro era R$ 2,88, no outro era R$ 2,76, no outro era R$ 2,58, no outro era R$ 2,35. Beleza, 2,35. Esse é o preço do etanol, Beleza, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar esses valores, Então, eu vou colocar um filtro aqui, eu vou ordenar, classificar do menor para o maior, beleza. Aí agora eu tenho 5 valores ordenados aqui. Qual que é a mediana? É o valor que está no meio. Qual que é o valor que está no meio aqui? O valor que está no meio é o 2,58. Então, a mediana, desses dados aqui é o 2,58, é o valor que está no meio. Sempre assim, gente. Mas quando for par, aí eu vou colocar o exemplo aqui do lado. Vamos supor que eu tenho o preço do etanol, os mesmos dados aqui, só que eu vou tirar um dado. Vou colocar mais um, na verdade, tá? Deixa eu inserir aqui, vou colocar mais um dado. Por exemplo, 2,99. Esse é o preço do etanol. Suponha que eu tenha esses dados coletados aqui. Qual que vai ser a mediana desses dados? César, não tem um valor do meio. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 e aqui tem 3. Eu não tenho um valor no meio, porque minha amostra tem número par. Então, não tem um valor no meio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse que está no meio e esse que está no meio e somar e dividir por 2. Então, eu pego 2,58 mais o 2,76 dividido por 2, que é o tamanho ali, Então, deixa eu colocar entre parênteses aqui para ter precedência e faço a divisão, 2,67. É isso que é mediana, essa que é a ideia da mediana, beleza? E agora vamos para o último exemplo nosso aqui, que é relacionado à moda. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Então, qual o valor que ocorre com maior frequência? César, nesse caso aqui, nenhum ocorreu mais que uma vez, Então, a gente fala que a moda, nesse caso aqui, a moda é muito informativa quando o conjunto de dados é grande, mas se o conjunto de dados for relativamente pequeno, 20 ou 30 observações, a moda não tem muito sentido prático, é isso que ele quer dizer. A moda também pode ser utilizada para descrever dados qualitativos, neste caso a moda é a categoria que ocorre com maior frequência. Seja um conjunto de dados, olha aqui, 3, 5, 7, 6, 4, 9, 8. Esse conjunto de dados não possui moda, por quê? Pois todos os valores ocorrem uma única vez, é a mesma situação. Quantas vezes que o preço 2,35 ocorreu? Uma vez. 2,45, uma vez. 2,58, uma vez. 2,76, uma vez. 2,88, uma vez. A mesma coisa acontece de cá. Mas, por exemplo, se eu tivesse medido aqui, vou dar como exemplo, esse valor aqui,
tivesse assim, num posto está 2,35 o etanol e no outro está 2,35. Qual que é o valor da moda? É o que ocorre mais vezes. Quem tem a maior frequência? O 2,35 ele teve duas ocorrências. O 2,51 uma e uma. Então qual que é a moda? 2,35. Essa que é a ideia. É o valor que mais ocorre. Veja só esse exemplo aqui, ó. Seja um conjunto de dados 3, 5, 4, 6, 4, repetiu um valor. Então, o 4 ocorreu duas vezes, 9 e 8. Neste caso, o conjunto apresenta moda igual a 4. Né? Por quê? Porque ocorre mais vezes, né? Mas ele ocorre apenas uma vez. No caso, ele repete só uma vez. E aí você fala que ele é unimodal, pois apresenta uma única moda. Quando você tem mais de uma moda, você tem bimodal. Por exemplo, o 7. O 7 representa a moda, porque ele ocorreu duas vezes. Mas eu tenho um 15 também que ocorreu duas vezes. Esse conjunto apresenta duas modas. Né? Nesse caso aqui, você pode ter, num conjunto de dados, duas modas. Nesse exemplo aqui, eu não tenho duas modas. Né? Não tem essa representação. Então, aqui no caso eu tenho duas modas. Uma moda que é a moda 1, que é o 7, e a moda 2, que é o 15, que a gente chama isso de distribuição bimodal. Quando a distribuição apresenta mais de uma moda, como no exemplo 6, o histograma tem mais de um pico. O conjunto de dados com 3 modas é denominado trimodal e com 4 ou mais modas é multimodal. Né? A moda é utilizada quando desejamos obter uma medida rápida e aproximada de posição ou quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição. Aqui, ó, nesse exemplo nosso, olha que engraçado aqui, ó. A gente fez a distribuição de frequência, né? Frequência absoluta. Eu peguei o comi daquilo e falei assim, quantas ocorrências de restaurante que teve R$11? Uma, 12 reais, uma, e fui fazendo 3, uma. Qual que é o maior valor aqui? Esse cara aqui, ó, ele teve 6 ocorrências. Então, qual que é a moda nesse conjunto de dados? 6, né? Por quê? Porque é o maior valor, a maior frequência. Teve um aqui que quase bateu ele, ó. Teve 5 restaurantes que teve o preço de R$ 39,90, mas o preço de R$ 39,90 não é a moda, porque teve um maior, que é o 6, né? Então a moda desse conjunto de dados aqui é o 6, porque é a quantidade de vezes maior que aparece aquele valor. O R$ 49,90 apareceu em 6 restaurantes, então a moda é esse cara, né? Essa aqui é a ideia. A mediana a gente já calculou aqui que é 47,40 e a média a gente já calculou aqui que é 42,60, né? Essa aqui é a ideia aqui. Então é isso é que é moda, né? A representação da moda, da mediana e da média. Aí, só mostrar uma situação aqui, ó, que é essa segunda média aqui, eu mostrei a média da amostra, que é esse somatório dos elementos dividido por N. Mas às vezes, o que acontece? Às vezes os dados, eles podem estar dessa forma aqui, ó, né? Em que eu tenho o dado e eu tenho a frequência absoluta do dado, né? Eles estão numa forma diferente. Então, vou colocar esses dados aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Como é que eu calculo a média nesse caso se os dados estiverem desse jeito aqui? É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu posso simplesmente somar os valores aqui, ó, e calcular a média, né? Somar esses valores e dividir? Não, porque vai dar errado. Por quê? Porque eu tenho que obedecer a frequência que esses dados ocorrem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma multiplicação antes. Eu tenho que pegar esse cara e fazer vezes esse cara. Aí, na hora que eu faço isso, eu tenho uma quantidade que ocorre. Olha o que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Eu vou pegar ele e vou multiplicar ele por 6 vezes. Aí vai dar um valor grande, ó. É isso que eu tenho que considerar. Então, eu vou fazer isso para todos. Na hora que eu faço isso para todos, eu tenho todas as multiplicações, né? Eu tendo todas as multiplicações, agora sim eu posso fazer a média, né? Por quê? Porque eu fiz a multiplicação primeiro, né? Aí, como é que eu faço a média nesse caso? Pego o somatório desse cara aqui, perfeito, deu esse valor. E pego o somatório desse cara aqui, que são os N, que são os 36.
Para calcular a média agora, né? Se eu colocar a representação de média aqui, ó, desses valores, basta eu pegar um e dividir pelo outro, né? Eu pego esse cara e divido, né? Eu faço a divisão pelo 36. Eu tenho 42,60, que é o mesmo valor calculado quando eu tenho os dados brutos, né? Quando eu calculei a média aqui com os dados brutos, sem a estabelecer a frequência absoluta, eu teve o mesmo resultado, 42,60, e aqui também deu 42,60. Sempre vai dar o mesmo resultado, você só tem uma média dos dados. Mas às vezes os dados estão dessa forma, né? Eles estão agrupados pela frequência. E aí, nesse caso, você tem que realizar a multiplicação primeiro pela frequência para depois somar. É isso que ele está explicando nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, quando os dados estão apresentados em distribuição de frequência, você tem que fazer primeiro o somatório da multiplicação do dado pela frequência dele. Foi o que nós fizemos. Eu peguei o dado e multipliquei pela frequência e somei, que deu esse 1533. É só um detalhe que você tem que fazer quando os dados estão apresentados em tabela de distribuição de frequência. É só nessa situação que isso pode ocorrer. Às vezes os dados vão estar dessa forma, agrupados pela distribuição de frequência, e não dessa forma aqui, bruta, né? Então, nesse caso, muda a forma de calcular a média. É só um detalhe que eu queria deixar aqui e representar para vocês. Mas é isso, por isso que eu deixei por último, porque ele é um adicional. A mesma forma, o resultado é o mesmo, mas você tem uma forma diferente de calcular, né? Essa que é a ideia. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês nessa nossa aula aqui, né? Que é basicamente o cálculo de média, mediana e moda. Repetindo, média, soma os valores, divide pelo número de valores que você tem no seu dado. Eu tenho 5 valores, eu divido por 5. Eu tenho 36, eu divido por 36. E isso é a média. Moda é o valor que ocorre com mais frequência, né? Eu tenho o valor 11, ele ocorreu 6 vezes. O valor 7 ocorreu uma vez. Qual que é a moda? 11. Por quê? Porque ele ocorreu mais vezes. E a mediana é aquele valor do meio. Eu tenho que achar o valor que está na posição do meio exatamente. Quando for ímpar é fácil, porque eu vou ter o valor do meio certinho. Quando for par, eu vou ter dois valores, eu tenho que somar os dois e dividir por 2. É isso que eu tenho que fazer para achar a mediana quando o valor for par. Então é isso, gente. Em linhas gerais, é essa a ideia desse capítulo 4 aqui para a nossa aula de estatística, né? Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.